Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento de oração, reflexão, momento de manifestação do grande poder de Deus. Uma oração que virou um culto em nosso lar. Deus abençoe você, onde você estiver, você que está dirigindo nesse momento, mas ouvindo a transmissão, que Deus possa te abençoar, te guardando, te dando livramento, proteção. E olha, fica atento ao trânsito, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus a você que está descansando seu almoço, a você que ainda não almoçou. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho, isso, almoça tranquilo, agradeça a Deus, ok? Por este alimento que Ele colocou na sua mesa, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Prezados, já fez seu pedido? Se ainda não, faça-o no chat e faça-o também na descrição deste vídeo, tá bom? Muito obrigado. Queridos, gostaria de ler a palavra de Deus hoje. Reflexão bíblica está em Mateus. O capítulo é o de número 27 e o versículo é o 46. Mateus 27, 46, a palavra diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Estas palavras foram ditas por Jesus na cruz, no momento mais sombrio da sua missão redentora. Aqui, esse momento expressa dor, expressa abandono, mas também expressa também confiança. Amém? Uma profunda confiança no Deus Todo-Poderoso. Um versículo breve, mas um versículo carregado de emoção, de esperança. Porque, observa, Jesus exclamou em alta voz. Aqui nós vamos observar a realidade do sofrimento de Cristo. Jesus, ele não minimizou a sua dor, ele sofreu plenamente como o homem ali naquele momento. A dor da cruz, ela não foi apenas física, mas também espiritual. Foi uma dor emocional. Eu vou repetir, a dor da cruz não foi apenas uma dor física, mas emocional, uma dor espiritual por carregar os pecados do mundo. Isso mostra que ele se identifica conosco. Jesus se identifica com o pecador em cada sofrimento. Jesus se identifica. Então, o que nós podemos aprender aqui? Leve sua dor a Deus com honestidade. Jesus entende isso. Amém? Eu disse que quando Jesus expressa Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava também expressando a sua dor profunda. Amém? A dor da cruz, como eu disse, não foi apenas física, mas foi emocional, foi espiritual por carregar o pecado de todo mundo. Então, não esconda o seu sofrimento atrás de máscaras religiosas. Às vezes escondemos atrás de uma máscara, escondemos a nossa dor, o nosso sofrimento. Aqui, quando ele diz Deus meu, aqui, por que me desamparaste? Aqui, o sofrimento de abandono é sofrimento de abandono. Agora, não é ausência de fé, porque ele ainda está dizendo Deus meu,
ele estava se sentindo abandonado, mas Deus ainda era o seu Deus. Mesmo sentindo-se desamparado, Jesus ainda chama Deus de meu. Você, na hora do sofrimento, você ainda continua chamando Deus de seu Deus? Ou você começa a reclamar o tempo todo? O que Jesus nos mostra aqui é que a fé verdadeira, ela precisa permanecer em meio a uma crise. Então aqui o sentimento de abandono muitas vezes pode fazer parte da nossa jornada espiritual. Então, quando você se sentir longe aqui de Deus, você se sentir longe de Deus, sentir que Deus te abandonou, continua orando, continua clamando, continua confiando. Amém? Continua orando, confiando, clamando. Continue. A fé não é ausência de dor, mas é confiança em meio à dor. Isso é fé, confiança em meio à dor. Confie em Deus em meio à turbulência que você atravessa neste momento. Confie em Deus. Amém? A cruz revela aqui o peso do pecado e a profundidade do amor de Deus. Quando ele disse: "Por que me desamparastes?", Jesus ele foi momentaneamente separado do Pai. E ele foi separado do Pai porque ele carregava o pecado da humanidade. Então ele foi separado do Pai. Esse desamparo foi o preço de nossa reconciliação com Deus. Porque o pecado, ele separa o homem do Pai. O pecado da humanidade. Aí Jesus, ele veio, ele levou o pecado da humanidade para que ele fosse a ligação da humanidade ao Pai, a Deus. Então, nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo. A Bíblia chega a chamá-lo do único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Então, ele que nos conecta com o Pai. Então aqui a cruz mostra o quanto Deus ele nos ama. Amém? E ele abandonou o Filho para nunca ter que nos abandonar. Abandonou o Filho para nunca ter que nos abandonar. Então valorize, meu irmão, minha irmã, a graça de Jesus em sua vida. O que foi gratuito para nós custou caro, custou tudo para o nosso Senhor Jesus. Então precisamos hoje viver de forma santa, honrando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Amém? Outra questão que o texto diz aqui, a escuridão que cobriu a terra. Se você observar, uma escuridão, ela ali cobriu a terra, né? E outra coisa, mesmo na escuridão nós vamos ver Deus cumprindo o seu propósito. Então no versículo de número 45, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então quando Jesus estava dizendo estas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento de escuridão. E mesmo na escuridão, Deus está cumprindo o seu propósito. Ou seja, a ausência aparente de Deus não significa que ele esteja inativo, ok? No silêncio de Deus,
o plano de redenção estava se cumprindo. Amém? Então, a cruz parecia uma derrota, mas ela foi a vitória, a maior vitória da história da humanidade. Foi a cruz. Então, confie em Deus, mesmo quando não sente. Amém? Deus trabalha nos bastidores da sua dor com propósitos eternos. Deus trabalha. Então, o clamor de Jesus na cruz nos mostra que a dor mais profunda pode ser um lugar de revelação, pode ser um lugar de redenção. Então, mesmo quando você não entende, mesmo quando sente que Deus está distante, lembre-se, Jesus, ele já passou por isso e também venceu. E por meio da cruz, o Pai nunca mais nos deixará sozinho. Amém? Pense nisso, reflita, porque este versículo que nós lemos, o 47, né? O 46, Mateus 26, 46, nós lemos e refletimos também sobre o 45, traz profundas lições para as nossas vidas. Eu quero orar por você, com você e por todos de sua família, tá bom? Quero só lembrar o povo de João Neiva, logo mais, meus irmãos, estaremos com vocês aí na noite profética, noite de busca, de manifestação do grande poder de Deus, tá bom? Aqui em nossa sede em Colatina, segue a oração, campanha de oração, e essa campanha de oração é onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Amém? Entra nessa campanha, 1 hora de oração aqui em nossa igreja, tá bom? E aí em João Neiva, terça profética, a partir das 19 horas também. E amanhã, quarta-feira, aqui em Colatina, é a quarta-feira profética, quarta-feira de milagres. E amanhã à noite, presença do pastor Daniel Dias. Durante o dia, pastor Floriano e junto com vários homens de Deus, tá bom? Homens e mulheres de Deus. Eu quero orar por você, sua casa e todos da sua família. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho plena certeza e convicção de que o Senhor vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família. Porque, embora você esteja numa situação em que você não veja uma saída, isso não torna o nosso Deus inativo em meio à nossa visão, porque às vezes na nossa visão Deus não está agindo por nós mediante o sofrimento, mas nós estamos completamente enganados porque Deus ele cumpre propósito no silêncio e até mesmo em uma escuridão ele cumpre o propósito na vida do seu povo porque ele não está inativo, ele trabalha mesmo em meio à escuridão. Amém? Eu quero clamar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, e eu tenho certeza de que a nossa oração ela chegará até os céus e a resposta ela será completa. Amém? Em nossas vidas a resposta ela vai ser completa. Amém? Essa oração Deus vai trazer resposta, tá bom? Um abraço aqui para o presbítero Raquelo, que se recupere de um procedimento médico, que o Senhor dê saúde, dê força ao nosso presbítero Raquelo. Amém? Nós oremos a Deus nesta hora, também o pai da Lene, que se recupera, Deus abençoe também. A todos vocês, em nome de Jesus. Oremos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Sua presença em oração, em mais um dia, em mais um momento, em mais uma oportunidade. Oh, que privilégio que o Senhor nos deu de aqui orar. Oh, que privilégio o Senhor nos deu de aqui te buscar mais uma vez. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela vida de nossos irmãos, de nossas irmãs. Meu Pai, o presbítero Raquelo, que se recupera daquele procedimento, louvamos a Ti pela vida dele. O Pai da Lene, ó Deus, e a todos, ó Pai, que, ó Deus, o Senhor está agindo na vida deles. A todos, meu Pai, a todos, meu Deus, que o Senhor está trabalhando na família, no lar, na casa, pessoas que se recuperam de procedimentos médicos, pessoas que vão passar, ó Deus, também pela mão da medicina, meu Deus, e o Senhor vai usar a medicina para fazer o milagre. Deus, e pessoas, te eu louvo ao Senhor, porque enquanto nós oramos, o Senhor está agindo na vida delas. O Senhor está operando cada uma destas pessoas. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu confio, eu acredito na misericórdia do Senhor. Pai, nós refletimos aqui na Sua palavra no dia de hoje. Sua palavra que produz vida e traz esperança. Mas nós aprendemos aqui, mediante a Tua palavra, que Tu estás conosco, mesmo no silêncio. Tu estás conosco, mesmo quando tudo pareça escuro. O Senhor está conosco. Deus, Senhor, nosso Pai, Pai de amor, Pai de justiça, nós nos curvamos diante de Ti com reverências, com reverência, meu Pai. Nós nos curvamos impactados pelas palavras de Teu Filho na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Palavras que ecoam em nossos próprios momentos de dores, de perda, de silêncio, quando parece que o céu se fechou e o Senhor se escondeu. Mas hoje, ao ouvirmos novamente este clamor do Senhor Jesus, entendemos que não estamos sozinhos na nossa dor. O Senhor Jesus conheceu o abandono, não porque o Senhor o rejeitou, mas porque Ele escolheu carregar o peso dos nossos pecados para que nós jamais fôssemos rejeitados. Pai, obrigado por este amor que excede todo
o entendimento, o amor que foi até as últimas consequências para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não sentimos a tua presença, podemos crer que tu estás conosco, operando mesmo no silêncio, mesmo na escuridão, mesmo na cruz, o Senhor operando. Ó Deus, aleluia, ó Deus em nossas vidas. Deus, Deus, nesta hora, eu creio, meu Pai, ó Deus, que o Senhor está aqui. Senhor, Senhor, e eu sei que quando a dor bater forte, ó Deus, e o céu parecer distante, ó Deus, nós podemos clamar, nós podemos confiar, continuar dizendo: Deus meu. Nós não queremos uma fé que vive só de milagres visíveis, mas uma fé que permanece firme mesmo na ausência de respostas, meu Deus. Ah, Senhor, 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 ajuda-nos a entender que o sentimento de abandono não significa que o Senhor nos abandonou. Que nos momentos de angústia possamos lembrar que Cristo foi desamparado para que nós fôssemos aceitos. Deus, mais uma vez nós clamamos. Senhor, eu não sei quais são as demandas, as batalhas deste homem, desta mulher, mas o Senhor sabe. E eu abençoo a vida deste homem, desta mulher. Manifesta seu poder de uma maneira especial. Trabalha de uma forma grandiosa, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós confiamos em Ti. Nós acreditamos no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que criou os céus e a terra. Meu Deus, meu Pai, continua trazendo, ó Deus, paz, alegria dentro desta casa, deste lar. Visita estas pessoas onde estiverem, enfermas, doentes, nas suas batalhas. Visita cada uma delas. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés, na vida de cada uma destas pessoas. Eu repreendo a doença, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo tudo aquilo que não provém de Ti. Que haja um mover dos céus neste dia, Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Filho amado, o nosso Salvador. Pai, abençoa cada pessoa. Tem gente apresentando a água, apresentando peças de roupas, fotografias, até mesmo carteiras profissionais sendo apresentadas na hora desta oração. Tem uma mulher apresentando a peça de roupa do marido, ó Deus, e o Senhor mostrou uma peça íntima, ó Deus, do marido que esta mulher apresenta a Ti. Só o Senhor, ó Deus, e esta mulher sabe o quão, ó Deus, sofrido tem sido este lar. Deus, que o Senhor possa mudar a história desse homem, que o Senhor possa reverter a história desse homem, desta casa, através da oração desta mulher. Deus, nós te louvamos aqui agora. Ó Deus, te agradecemos porque morreu por nós e que hoje vive para interceder por cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta hora e eu quero te agradecer. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida.
eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, vai. Isso, declare aí a neta da nossa irmã, Lucilene Rosa. Declare aí, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe de uma maneira especial a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quero perguntar, tem alguém aqui que você deseja entregar-se a Cristo Jesus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador da alma? Tem alguém que você deseja aceitar? Voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós que você deseja aceitar, voltar, renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém entre nós que você deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Se tiver alguém, você vai dizer: eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Tá bom? Isso, ore comigo assim: Senhor Jesus, te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos. Eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança desta igreja e diga que você aceitou Jesus, voltou, fez o concerto, quer servir a Deus aí nesta congregação, tá bom? Parabéns, que Deus te abençoe de uma forma especial. Isso. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Quem não ouviu os anúncios, volta lá no início. Você que é de João Neiva, você que é de Colatina, volta lá no início, porque no início eu estou dando ali, depois da mensagem, estou trazendo as informações do que vai acontecer de hoje até amanhã. Beleza? Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe e tenha uma excelente tarde abençoada por Deus.